Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo de número 11. Preste atenção. Jeremias, Deus chamou ele, Deus disse para ele que desde o ventre da mãe dele, Deus já o conhecia, né? E Deus tinha chamado ele para ser profeta das nações. Deus tinha separado ele para esse propósito. Jeremias se sentia incapaz. E Deus disse para ele: não digas que és uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e o que eu te ordenar tu falarás. E aí Deus dá uma visão para Jeremias, que está ali no versículo de número 11, dizendo assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então essa é a nossa mensagem de hoje: viste bem. Então, quando Deus mostra para ele uma vara de amendoeira, o Jeremias viu, discerniu, entendeu o que era. Claramente, era uma vara de amendoeira. Ele não viu e se confundiu: será que é amendoeira ou laranjeira? Será que é uma vara de amendoeira ou de videira? Não, ele sabia, ele entendeu, ele discerniu: é uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem. O que Deus quer falar conosco aqui, pessoal? Quando Deus te dá uma visão sobre algo, e você vê, você discerne, você entende, seu espírito, o que Deus está falando com você, através de uma pregação, através de você meditar, abrir as escrituras e meditar na palavra do Senhor. Uma palavra lhe salta aos olhos, como ensina o nosso missionário R.R. Soares, você entende, você ouve Deus falando com você naquele momento. Aquilo que você enxergou, aquilo que você entendeu, aquilo que você discerniu, foi totalmente claro. É a direção de Deus, é a visão de Deus para você. Pastor, olha, eu meditando na palavra, Deus me mostrou que vai salvar o meu casamento. Deus mostrou que vai libertar o meu filho das drogas. Deus me mostrou que eu vou prosperar, que eu sou curado. Viste bem. Pois é exatamente como você viu, é exatamente como você entendeu, como Deus te mostrou e você enxergou, você teve essa percepção espiritual, isso testificou no seu espírito e veio uma certeza naquele momento, que era Deus mostrando, Deus falando ao teu espírito, você entendeu a visão. Não é outra coisa, senão aquilo que Deus lhe mostrou. Então era uma vara de amendoeira, não era uma vara de laranjeira, não era uma vara de macieira, era de amendoeira. Viste bem, Jeremias, é isso aí. Deus estava mostrando acerca daquilo que ele havia falado para ele sobre o chamado dele. E depois Deus testifica dizendo: eu velo sobre a minha palavra, sobre aquilo que eu fiz você entender, sobre aquilo que eu declarei e lhe mostrei, sobre a visão e entendimento que eu lhe dei, eu velo para cumprir, para realizar. Então, é exatamente como você viu, não é o contrário disso. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele não faz confusão na nossa mente quando ele fala, ou no nosso coração. Não. Quando ele fala claramente. Deus é Deus de paz. A gente sabe porque sabe, não sabemos explicar como sabemos, mas sabemos que aquilo ali é de Deus, que é o entendimento que Deus nos deu. Mas por que muitas vezes, pastor, parece que eu fico confuso, ou parece que a visão fica confusa para mim? Não é Deus que está lhe confundindo. Satanás é que vem para tentar lhe confundir. E se você deixar, você fica confuso. Não foi isso que ele fez lá no Éden? Com Eva?
Foi assim que Deus disse, trazendo dúvida, trazendo confusão, conflito nos pensamentos, fazendo a Eva ali achar que não é bem como Deus disse. E é assim que Satanás continua agindo. Ele é o que vem e traz a confusão. E se você não ficar firme na visão que Deus lhe mostrou, na clareza daquilo que Deus iluminou o teu espírito, você se confunde. Mas Deus continua com a palavra dele, a visão nítida e clara. Mas você se confunde, porque deu atenção ao inferno, ao que o diabo estava mostrando para você. Um exemplo disso está ali no livro de João, capítulo 11. Vamos lá? E o diabo é tão autor da confusão que você pode perceber, pessoal. Uma coisa que é tão clara, que é tão óbvia, e às vezes você tenta explicar não só pela palavra de Deus, mas até usando a ciência para mostrar, às vezes a pessoa não entende. Como é o caso de um homem achar que é uma mulher, de uma mulher achar que é um homem, que nasceu num corpo errado. Como diz uma vez um pastor, você quer tirar a dúvida do que você é? Fica nu e se olha no espelho. Pronto, está ali, ó, a resposta. Mas hoje as pessoas estão confusas. Tem gente achando que é gato, miando, vivendo, comendo ração, comendo comida de gato, como se fosse gato. Tem gente achando, meu irmão, que é animal, que é bicho, que é qualquer coisa. O que é isso, pastor? A confusão que o inferno faz. Não, é crise de identidade, porque o diabo confunde. O diabo distorce todas as coisas. E nós, como filhos de Deus, não pense que ele não vem tentar fazer a mesma coisa. Ele tenta sim fazer você, meu irmão, pensar de uma forma totalmente distorcida, contrária. E às vezes é uma coisa tão clara, tão nítida, mas a pessoa, ela deixa aquilo entrar, ela fica toda confusa, ela acha, não. E ela muitas vezes acha o errado certo, e o certo errado. Tamanha confusão que o inferno faz na mente e no coração das pessoas, que se deixam levar por ele, né? Que se deixam levar pelo engano. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que lutar para permanecer na verdade, na luz das Escrituras, meu irmão, que geram paz para nós e que nos levam a viver o melhor de Deus. Aqui, veja só, em João capítulo 11, a gente vai perceber que isso pode acontecer com pessoas de Deus se nós não vigiarmos e ficarmos confusos. Diz ali a palavra do Senhor, aquela situação do Lázaro, né? Lázaro havia morrido. Primeiro Jesus foi informado que ele estava doente. Ele disse, essa doença não é para a morte. E Jesus demorou ainda 4 dias para ir até onde Lázaro estava. E quando Jesus chega lá, a Marta ali da família foi a primeira a encontrar com Jesus. E diz a palavra do Senhor, lá o diálogo de Marta com Jesus no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, né, que é no fim dos tempos, quando os mortos ressuscitarão. 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, aliás, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então a Marta, a princípio, parecia meio confusa. Ela não entendeu que Jesus estava ali para ressuscitar naquele momento, naquela hora, para fazer o milagre. Jesus explica para ela, eu sou a ressurreição, a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isso? Sim, Senhor, creio. Então, dá-se a entender que o entendimento de Marta se abriu ali. Ela teve a visão clara e diz ter crido. Mas quando ela chega diante do sepulcro, qual é a atitude dela? Diz lá o versículo 39.
Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Mas a Marta já não tinha dito que creu antes, mas agora diante do sepulcro, ela diz que cheirava mal. Ela disse para Jesus: não tem como abrir, vai feder. Ou seja, ela não estava crendo realmente no que Jesus ia fazer. E muitas vezes, irmãos, nós agimos assim. Nós chegamos num culto como esse, a palavra se abre para nós, a gente entende, a gente percebe Deus falando conosco, a visão é aberta, claramente, nitidamente. Saímos daqui dando glória a Deus, sentimos a paz de Deus, mas quando você chega diante do que está morto, do seu problema, do sepulcro, daquilo que, meu irmão, parece impossível e irreversível na sua vida, no seu dia a dia, diante das batalhas diárias, dificuldades, muitas vezes parece que a gente esquece do que Jesus falou. A gente deixa de lado o que Jesus falou e começamos, meu irmão, novamente a olhar para as coisas de uma maneira confusa e confessar: está morto, acabou, não tem jeito. Permitimos o diabo nos confundir, nos tirar, meu irmão, daquilo que o Senhor nos mostrou, que estava tão nítido e claro diante de nós. Não é que Deus mudou, não é que Deus se confundiu, mas fomos nós que permitimos a confusão entrar dentro de nós, com pensamentos, por palavras, por situações, deixamos aquilo entrar e perturbar a nossa alma e paramos de crer como deveríamos crer. E aí Jesus, com a sua paciência, meu irmão, chama a atenção de Marta: eu não te disse. Diz ali, não te hei dito, é a mesma coisa que nós dissemos, eu não te disse. Ou seja, eu já falei para você, Marta, que se creres verás a glória de Deus. Às vezes Deus precisa reafirmar no nosso coração aquilo que Ele já falou. Abrir os nossos olhos de novo. Lembra do que eu falei? Lembra do que eu já te disse? É como eu te mostrei, não é como o problema está lhe mostrando, como as pessoas estão falando, como o exame está declarando. Eu não te hei dito que se creres você será curado, você prosperará, você verá sua família salva. Se creres, verás a glória de Deus. Aí, graças a Deus, Marta creu ali, se posicionou naquele momento, mandou tirar a pedra e Jesus pôde ressuscitar Lázaro. Um outro exemplo é o de Abraão. Mas aí eu vou só citar para você, que a gente não tem tempo aqui de ir até lá, mas anota, pessoal. Gênesis 15, eu sempre cito essa passagem aqui, eu gosto muito dessa passagem. Deus sempre me dá um entendimento nela. Gênesis 15, a Bíblia mostra que Abraão ficou confuso. Porque desde o princípio, quando Deus chamou ele, Deus disse para ele que faria dele uma nação numerosa, uma multidão. E ele sabia desde o princípio, ele recebeu uma palavra de Deus, mas Deus precisou reafirmar isso no coração de Abraão. Porque Abraão também ali olhou para a situação. E ele estava pensando já em fazer o seu servo, o seu herdeiro. Foi quando Deus aparece para Abraão e diz: não, Abraão, é aquele que de ti for gerado, esse será o teu herdeiro. Ou seja, eu não mudei, é como a visão que eu te dei lá no princípio, como eu te mostrei antes. É dessa forma, Abraão, não alterei minha palavra nem a minha vontade. Aí Deus tem que tirar ele da tenda, fazer ele olhar para o alto, porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. E é o que nós precisamos muitas vezes. Quando a gente diz elevar os nossos olhos para o alto, não é sair daqui e ficar olhando para o céu. É você elevar os teus olhos para essa palavra que vem do alto, que vem de Deus. Parar para olhar, para analisar, para meditar, para comer, para observar, para receber aquilo que vem da palavra, a revelação da palavra. É isso que vem do alto. Olhar para a grandeza das promessas, das declarações de Deus.
para novamente, meu irmão, você ser iluminado e não mais ficar confuso. Quando Deus falou essas coisas, Abraão então tomou uma posição. A Bíblia diz lá em Gênesis 15, creu Abraão no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Então Deus também teve que reafirmar no coração de Abraão algo que ele já tinha dito para Abraão, mas naquele momento ele creu. É no momento que você crê que Deus pode operar na sua vida, que Deus pode executar na sua vida o milagre, o impossível. E agora, para finalizar, Marcos capítulo 8. Vamos lá? Marcos capítulo 8. Mateus, Marcos. Capítulo de número 8. Versículo 22. Diz assim, ó. E chegou a Betsaida, onde trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Eu pergunto para você, ele viu bem? Ele viu bem, pessoal? Ver homem como árvores é ver bem? Não. Ainda estava embaçada a visão. Ainda a visão não estava nítida. Não era porque Jesus não tinha capacidade no primeiro instante de fazer a obra completa, mas porque ainda havia dúvida no coração. Algo que não estava permitindo a visão ser completa, clara, plena. Mas Jesus, meu irmão, não faz melhoria. Jesus, meu irmão, faz uma obra perfeita. Então Jesus precisou perseverar com aquele homem, porque não estava bom daquele jeito. Ele precisava enxergar claramente. Meu irmão, você precisa enxergar claramente as coisas de Deus. Às vezes alguma coisa ali está impedindo a sua visão de ser aberta plenamente, que faz você duvidar. E isso precisa sair. Aquele pai que o filho não foi liberto, e depois chega para Jesus, os teus discípulos não conseguiram, se tu podes fazer alguma coisa, Jesus disse, tu podes fazer alguma coisa. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então a condição não está em Jesus, está em nós. Então diz ali no versículo 25, depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Nós precisamos das mãos de Jesus, trabalhando em nossa visão. Quando eu digo visão, é a espiritual. Também Jesus cura a cegueira física, mas muitas vezes a cegueira está sendo espiritual. Então as mãos representam a ajuda de Deus. Aquele pai, ele disse, Senhor, perdoa-me, ajuda-me na minha incredulidade. Pede para Deus, Deus me ajuda, crê de todo o coração. Me ajuda, Senhor, a vencer a dúvida, a vencer, meu Deus, esse conflito na minha alma. E a Bíblia diz que fez olhar para cima. Como é que Jesus vai te ajudar? Fazendo você olhar para cima, mais uma vez, espiritualmente. Não é o céu, mas é olhar para a palavra de Deus, a revelação da palavra. Quando você olha, meu irmão, para esses pensamentos que são mais altos, e você começa a meditar, buscar, assim você vai vencer a dúvida, essa confusão que o diabo conseguiu criar na sua mente. E aí diz, então ele ficou restaurado e viu cada homem como? Claramente. Porque a visão que Deus dá, como para Jeremias, é nítida, é clara. E quando você vê claramente, você enxerga claramente, meu irmão, é quando você crê nessa visão que Deus está te dando, você fica em paz, você sabe porque sabe que aquela bênção lhe pertence. Aí Deus opera o sobrenatural dele na nossa vida. Aí diz o versículo 26, e mandou para sua casa,
dizendo: nem entres na aldeia. O que isso significa? Não volte para o lugar de onde Deus tirou você. Deus tirou você das trevas e lhe trouxe para a luz. Da cegueira e lhe trouxe, meu irmão, ali para a visão plena, completa, clara. Não volte para a escuridão das trevas, para a mentira do diabo. Fique firme na luz, na visão, no entendimento que Deus te deu. E nem digas a ninguém na aldeia. Então quer dizer que a gente tem que ter cuidado com quem a gente fala. Muitas vezes a gente fica falando ali das visões de Deus, que Deus nos dá, para pessoas que só vão ser um instrumento do inferno, infelizmente, mas tem que falar isso, para querer jogar um balde de água fria na sua fé e lhe impedir de permanecer, ou tentar lhe atrapalhar de permanecer nessa visão. Então a gente tem que cuidar para não voltar para o lugar de onde Deus nos tirou, e também cuidar com quem a gente fala as coisas que Deus tem revelado no nosso coração. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então guarda essa mensagem, que eu creio que te abençoou. Pastora, Deus mostrou que eu sou curado. Viste bem. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus mostrou que eu vou prosperar. Viste bem. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Seja para a família ou qualquer área. É vida abundante, pastora. Viste bem. Porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus para orarmos. Graças a Deus. Apresenta ali o seu pedido de oração. As portas estão abertas. A porta que Deus abre é o entendimento da palavra. Quando você recebe aquele entendimento, Deus está mostrando: essa porta está aberta para você. Agora entra, se aposta, receba esse milagre no nome de Jesus. Feche os seus olhos, apresenta a Deus o pedido. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Oh, meu Deus, essa palavra abençoa o povo aqui nessa noite. Está abençoando a todos que estão acompanhando, Senhor, essa pregação através do YouTube, meu Deus, das redes sociais. E eu creio, Deus, que cada pessoa que recebeu essa mensagem no coração está crendo. Pai, o Senhor está abrindo os olhos dessa pessoa. Hoje ela sai da cegueira, Pai. Hoje, meu Deus, a visão é aberta e ela se posiciona para crer, meu Deus, para tomar posse da bênção completa em nome de Jesus. Pois aquilo que o Senhor revelou ao coração dela pela palavra, o Senhor diz, como disse a Jeremias a ela: viste bem, oh, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Oh, meu amado, é como Deus te mostrou, é assim que é, não é diferente disso, é como Deus diz. Ele é Deus de paz, não é Deus de confusão. Ele não mudou a sua palavra. Meu Deus, eu oro por essa pessoa agora, a minha fé está unida dela. Pai, alguém que chegou aqui com qualquer tipo de dor, de enfermidade, desenganada pelos médicos, o médico disse que essa pessoa ia viver dependente desses remédios, Pai, que ela ia viver dependente de tratamento, de fisioterapia, mas eu digo agora: retroceda, mal, toda essa palavra do inferno, do cão, do demônio, que quer acabar com a saúde, que quer fazer essa pessoa desistir da própria vida, desanimar, se entregar a esse sofrimento. Eu digo: fora, 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 fora. A mentira foi desmascarada, a verdade reina e prevalece nesse coração. Vai embora toda treva, toda escuridão, toda mentira do inferno. Entra pela porta, Jesus abriu para você, minha irmã, meu irmão. Agora se aposta da sua cura completa. O câncer está amaldiçoado, a diabetes, a pressão alta, a osteoporose, a artrite, a artrose, a tendinite está amaldiçoada agora. Oh, sai, nódulos, caroços, vai embora agora, sai paralisia, sai agora surdez, cegueira, vai embora, doença congênita, hereditária, eu expulso, eu repreendo, fora dessa vida em nome de Jesus. Eu repreendo agora o espírito do suicídio, do medo, do pânico, a melancolia, o choro, a tristeza, a angústia, o aperto do peito, a vontade de morrer, o desespero de alma. Sai esse conflito na alma, essa angústia no coração, esses pensamentos contrários, essa crise de identidade, o demônio que está distorcendo a natureza que Deus criou. Eu digo: vai embora agora, sai. Toda confusão, toda maldição, todo engano, toda mentira, fora, maldito,
Fora obra de macumba, de feitiçaria, trabalho feito, pago, mandato para acabar com essa pessoa, para destruir a família, o casamento, a alma, a vida dessa pessoa, as finanças dela. Sai amarração financeira, sai tranqueira, sai coisa ruim,